dentro de uma certa ignorância programada, a gente decide como a gente quer vibrar no nosso dia a dia, né? Emanar mais felicidade, amor, tranquilidade, paz, não sei o quê, né? Beleza. No seu caso, você fez uma escolha aí em que você convive com a violência e com a crueldade diariamente, né? No seu trabalho. Hoje não, porque eu tô afastada, mas sim. Uhum. Qual que seria o mecanismo para você lidar com a sua própria frequência, né? Com a sua própria aura interna, com o seu entendimento espiritual, esses mecanismos, sendo que a gente pode considerar, né, que voluntariamente que você escolheu isso, né? Que você escolheu se expor à dor, ao sofrimento e à violência diariamente. Bem, então vamos lá. Hoje, até deixar isso aqui claro, hoje eu estou afastada da polícia, né? Mas isso aí é um outro assunto. Só preciso deixar isso aqui claro para que não venham bater. Tá. Hoje eu estou afastada da Tá bom. polícia. Então, quando eu estava lá, no início, vou te dizer, até meu 6º ano de... Até o 6º ano não, até depois da depressão, até 2020... até 2019. Eu não tinha claro sobre a minha frequência, o que eu estava fazendo com a minha frequência, tá? Sim. Eu não tinha isso claro. Eu negava isso. Inclusive, nem meditar mais eu meditava. Chegava uma amiga perita, que é espírita. Opa, Gi, tu tem que ver isso. A gente trabalha com muita energia. Eu digo, mana, deixa disso. Quero saber disso não. E deixava esse papo. Foi quando as coisas começaram a ficar muito pesadas e eu comecei a sentir mais coisas dentro da polícia, que aí começou a despertar. E aí eu dentro de casa, já na depressão, tendo essas coisas acontecendo dentro de casa. Eu digo, não, peraí, eu tenho que começar a olhar isso. E uma outra amiga que não é da perícia, a mãe dela, ela fazia reiki, a mãe dela já morreu. E em 2018, na fase antes de eu ser afastada, nos 7 meses, eu comecei a fazer reiki. Eu saía do plantão e ia até ela. Essa mulher, ela via tudo que eu tinha atendido. Ela dizia que eu tinha feito atendimento assim, 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 assim. Nossa. O caso era assim, 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 assim. A pessoa, a vítima era assim, assim, assim. E aí eu comecei a perceber, pô, isso aí tem alguma coisa que eu não entendo realmente. Eu tenho que começar a cuidar disso. E eu comecei a conversar com essa minha amiga que é espírita. E ela começou a trazer o que a doutrina espírita trabalha, acredita, né? Então, todos nós estamos aqui para fazer algum resgate. E hoje eu compreendo melhor isso. E até aceito isso, por conta de algumas visões. Realmente estamos ali para fazer um resgate. Só que eu tenho que escolher o restante do meu dia. Ali, a minha obrigação ali foi o que eu escolhi para fazer. Mas eu tenho que aprender a desassociar daquilo ali. E em outros momentos, trabalhar a minha frequência. Que aí eu comecei, me voltei para o espiritual. Hoje eu sou espírita, reencarnacionista, cristã. Oro todos os dias. Eu tenho uma base evangélica também. Eu fui muito tempo da evangélica. Nunca pensei que ia me voltar para o espiritismo. Voltei. Trabalho com a questão de aromaterapia. Ah, é pseudociência que o povo fala. Beleza? Para você, para mim, isso me ajuda de um tanto. Então eu faço aromaterapia, eu oro, eu busco meditar, busco fazer respiração, contato com a natureza. E aí vou fazendo isso para me melhorar. Que bom. Muito bem, então a gente conseguiu passear bem pela sua
o que aconteceu na sua vida. Primeiro, na infância você teve bastante coisas espirituais ali, né, que foram aparecendo e tal. Depois a gente adentrou ali como que você chegou na polícia. Isso. E você contou as histórias, contou alguns casos, contou que tem uma relação, diríamos que não com a polícia instituição, mas com o seu trabalho, de amor e ódio. É uma coisa que você gosta e não gosta ao mesmo tempo. Dá para entender isso, que é uma coisa complexa, porém verdadeira. Tem muitas coisas que a gente às vezes odeia, mas quando a gente perde, a gente fala, pô, até que era legal aquilo lá e tal, né? Não sei o que, etc, etc. Aí a gente mexeu naquela sujeira que eu falei para você, que era a sua depressão, que você chegou no fundo do poço, mas lá no fundo do poço seu tinha uma mola, né? E que você foi catapultada para cima. E talvez se você não passasse por todos esses processos tão trevosos, vamos dizer assim, você não teria resplandecido e talvez nem estaria aqui nesse programa. Não, não estaria. Não é? Então, eu quero que você consiga agora perceber o quanto é importante você estar aqui no Paranormal. Falando das coisas que você sempre amou desde o começo da sua vida e que você não pôde falar abertamente, né, para as pessoas do seu trabalho, às vezes para alguns familiares, etc. E que agora você está falando no programa que tem maior exposição desse assunto no mundo. Então isso é uma coisa tão legal, eu vi que você ficou emocionada lá no corredor, quando você veio no elevador também. Então é muito importante, eu queria que você falasse de coração aberto pra gente, assim, o que você sente estando aqui e podendo falar de espiritualidade, que é a coisa que te acompanhou não só nessa vida, como em outras, de forma tão livre e tranquila, com pessoas que gostam de ouvir o que você está falando. Olha, tá aí, viu? Eu não tinha parado para pensar nisso. Você me fez caminhar aqui. Porque é um assunto que eu sempre neguei. Sim. Por vergonha, por medo, para manter uma imagem, inclusive, né? Uhum. Eu sou a tal, não posso falar de determinados assuntos. E começar a falar nisso lá no canal me auxiliou também um tanto, mas ainda não tinha chegado nesse ponto, que é um programa inteiro com vocês, que é a maior audiência de paranormal. Eu sei que muitos julgarão e outros entenderão. Uhum. E a liberdade. O que eu posso te dizer é um nome: liberdade. Ser você não tem preço. Você está conectado com a sua verdade, com o que acredita, é restaurador. Alguma coisa que eu falei aqui, 10, 20, 30% do que eu falei, eu posso mudar de ideia amanhã? Sim. Posso. Mas vai ser uma construção. Uhum. Vencer uma construção. E olhar para todo esse meu passado, eu digo até brinquei, né? Se tinha telepatia, porque eu estava resgatando, desde a semana passada, coisas da minha infância que estavam esquecidas. Uhum. Coisas assim, gente, olha, eu vivi isso, assim, 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 acontecia isso, quando era criança. Meu Deus do céu! Você vai voltando, E eu sempre pergunto para o pessoal da produção essas estatísticas, né? E falou assim, vai ser a Gigi Barreto hoje, foi uma das mais pedidas, foi o que falaram para mim. Né? E eu falei, olha que legal, né? Que a gente sempre tem aquele trio de ferro lá que eu falei, que é a Mônica de Medeiros, o Lércio da Fonseca, o... Geraldinho. Não, teve o Hélio Couto. Hélio Couto. E aparecia a Gigi Barreto ali. As pessoas pediam sempre bastante, né? Porque é o pessoal que faz o chat, que agora tá assistindo lá o JW, a Sandra Augusto, que fazia atrás, falou, nossa, a Gigi Barreto foi uma das mais pedidas, ainda bem que ela vai lá, né? E foi aí quando eu falei isso, você ficou emocionada. Mas por que isso acontece? Não é tão difícil de explicar. É porque realmente ali, quando eu falei isso, deu para perceber nitidamente o encontro do que você gosta de verdade de fazer na vida, que é essas coisas de espiritualidade. Uau! Você mexeu. Não é? Porque Você ali, mexeu no ponto. Ali era você de verdade.
que eu aprendi isso com um grande amigo meu, é quando você chegou no seu sol central, que ali você não precisa de chefe, ali você não precisa de pai, de mãe, você falou, eu vi você de verdade. E ali você estremeceu, porque você encostou exatamente no seu sol central. E quando você faz isso, é impossível que a sua carreira com espiritualidade não dê certo. Porque ali, agora, daquele momento ali que eu estava conversando com você para frente, é só sucesso. Então você agarra isso com força e vai que vai dar muito certo. É muito bom para você. Deu para ver. Eu falei a gente tá no 240, 30, não sei. Eu perdi as contas sim, já. sim. E a gente sabe quando as pessoas são predestinadas ou não. Porque a gente já tem esse know-how. Apesar do programa ser novo, tem 1 ano e pouco, a gente vê isso. Então eu acho muito legal. Seja bem-vinda, família paranormal. Uau! Te juro que eu não esperava por isso, não. Porque atualmente, inclusive, eu tenho tido alguns questionamentos. Uhum. A espiritualidade, ela chama, sim. Sim. Ela chama já desde sempre. E eu nunca escolhi a espiritualidade. Sim. Até esse momento, é um momento que eu estou diante de grandes decisões. Sim. E eu acredito que realmente não foi à toa. Foi por isso até que eu tinha te dito, né? Uhum. O convite de vocês veio num momento muito crucial da minha vida. Uhum. Parte das coisas a audiência não sabe, não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores, porque envolve muita dor, envolve muitas decisões sérias também. E uma delas envolve, sim, a espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela tem me cobrado um olhar mais sério, mais responsável, e dizer, você não veio para cá a passeio. Agora, como essa espiritualidade, ela quer se mostrar, eu ainda não sei. Sim. Mas eu acredito no movimento das coisas. Uhum.